Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, ao reverendo Andrés Cruz Gallegos e todos os ministros que se encontram reunidos aí em Santa Marta, México, e também irmãos e irmãs e os que estão conectados através da internet nos diferentes lugares, como Boston, lá nos Estados Unidos, e diferentes partes dos Estados Unidos, também diferentes partes do México, do Panamá, da Colômbia, da Bolívia, do Chile, Argentina, Espanha e África, Venezuela e todos os lugares onde estão se reunindo e escutando essa atividade que o missionário Miguel Bermudes Marim está realizando ali em Santa Marta, no México. Hoje, sábado, 28 de maio deste ano 2022. É realmente uma bênção e privilégio que o irmão Miguel me permite mandar essa saudaçãozinha, consciente de que estamos vivendo neste tempo no qual cada um dos seus filhos, dos filhos de Deus, escolhidos de Deus, foram chamados e juntados com essa gloriosa mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, profeta mensageiro dispensacional, no qual Deus cumpriu sua vinda, a vinda deste anjo que era diferente dos demais, o qual arrebatou, levantou o sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia, com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, o qual é o reverendo William Branham. Esse anjo esteve ali nesta constelação e ele o descreveu que era um anjo que tinha e trazia o mistério do sétimo selo. Esse mistério, o qual, neste tempo final, foi revelado abertamente ao povo de Deus, depois que esteve no meio da sua igreja, chamando e juntando os seus escolhidos, com a grande voz de trombeta, nos chamou, nos juntou, e neste tempo final, estivemos vendo mais claramente, mais abertamente, esse mistério desse anjo, o qual nos traz por meio da sua palavra, da sua mensagem, isso que cada um de nós necessita, e é a fé de rapto. A fé de rapto está nos trovões. Fomos chamados por essa mensagem e com essa mensagem, e agora neste tempo, o qual é muito importante, esses escolhidos que estão já selados no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, estão se preparando para a sua adoção. Ou seja, que o trabalho e a missão deste anjo foi chamar e juntar os seus escolhidos neste terceiro êxodo, qual nos leva rumo à terra prometida, e o líder é o pilar de fogo, do qual nosso irmão Miguel esteve falando nesses dias. Esse pilar de fogo esteve ali no primeiro êxodo, esteve no segundo êxodo e está no terceiro êxodo também. Essa etapa é uma etapa na qual cada filho de Deus, cada escolhido de Deus, está sendo preparado por meio do pilar de fogo, por meio dessa unção, a unção que vem desse pilar de fogo aos seus filhos, a cada um de nós. Como escreveu aí nosso irmão William, eu quero ler aqui duas porções aqui assim rapidamente, para não tomar muito tempo hoje. Diz na mensagem, o terceiro êxodo, diz na página 46, note o que ele fez no primeiro êxodo. Ele enviou um profeta ungido com pilar de fogo, e ele chamou fora o povo.
Esse foi seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel terminou, ele enviou outra vez. Ele enviou outra vez a um Deus profeta, e escreve Jesus, com um pilar de fogo. João viu descendo do céu como uma pomba, e ele disse: voa a Deus e regressa a Deus. Depois da sua morte, sepultura e ressurreição, Saulo de Tarso, em seu caminho a Damasco, viu esse mesmo pilar de fogo e, sendo um hebreu, bem ensinado na palavra, disse: Senhor, quem és tu? Ele sabia que esse pilar de fogo era o Senhor. Ele era um hebreu. Ele disse: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. No segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido, que era seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria um profeta e tinha um pilar de fogo e fazia sinais e maravilhas, e esse mesmo profeta disse: quem crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo dos últimos dias, e ele não pode mudá-lo. E cientificamente provada pelo testemunho do Espírito, o vemos hoje, o grande pilar de fogo se movendo entre nós, e os sinais e maravilhas da ressurreição de Jesus Cristo chamando fora o povo de um denominacionalismo para viver na presença de Jesus Cristo, indo à terra. Ele escreve pilar de fogo. Não há erro, amigos. Não é o que eu estou dizendo, eu sou somente seu irmão, mas é o que Deus está provando a vocês. Isso o torna verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele trouxe entre vocês hoje e provou pela ciência. Ou seja, esse pilar de fogo, os que usou no primeiro êxodo, é o mesmo no segundo êxodo e o mesmo que ele estará usando, ou seja, o pilar de fogo que está fazendo esse terceiro êxodo. Mais embaixo diz, notem, o pilar de fogo que o chamou fora para sair, os guiou à terra prometida, sob a unção de um profeta. Um pilar de fogo que eles podiam ver, os guiou à terra prometida, sob um profeta ungido. E eles constantemente o rejeitavam. É isso correto? Seguro. Agora, eu sei que vocês têm um serviço batismal. Eu tenho como umas 6 páginas mais aqui, creio eu. Mas agora vou parar em um minuto. Observem, estamos um chamado a sair. Saia da Babilônia, povo meu, disse a voz do anjo. Do quê? De confusão. Ou seja, saiam de Babilônia, e aí ele se refere à confusão. Estão corretos os metodistas, os batistas ou os católicos? Saia disso, Deus é correto. Como você sabe que toda palavra de homem seja mentira e a minha verdade? Saia dela. O que você sabe é a mesma coluna de fogo, a mesma unção do Espírito guiando a terra prometida. Note, os guiou, os tirou, os guiou a terra prometida, Israel, a nação. E o mesmo Deus, o mesmo pilar de fogo. O irmão William escreve, o pilar de fogo, a unção de Deus. E na página 49 diz agora, eu quero que vocês notem, este mesmo pilar de fogo está guiando o povo de novo à terra prometida, o milênio, onde encontramos, sob a inspiração deste sexto selo, que nunca foi ensinado antes, como a terra tem que ser purificada para o milênio. O pilar de fogo está guiando-os ao milênio. E ele escreve na visão da carpa. E note, vamos ler um pouquinho antes. Ou seja, vamos repetir isso novamente. Com atenção para que você veja aí o que o Espírito Santo, por meio do nosso irmão Branham, está revelando aí algo muito importante. Diz agora, e eu quero que vocês voltem à visão da carpa, ou seja, a visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, e com isso que eu vou ler, porque aí ele viu como esse pilar de fogo desceu nesse quartinho de madeira.
Mas antes disso, esse pilar de fogo esteve antes disso, esteve antes atuando no meio do povo. Trazendo que? Vejam isso agora novamente. Com isso que eu acabo de dizer agora, eu quero que você note, este mesmo pilar de fogo está guiando o povo novamente à terra prometida, o milênio, onde encontramos sob a inspiração do sexto selo, que nunca foi ensinado antes. Como a terra tem que ser purificada para o milênio. O pilar de fogo está guiando ao milênio. E aí ele escreve a visão da carpa. Vejam onde vai estar sendo revelado este ensinamento por meio do pilar de fogo. E continua dizendo, e note, o pilar de fogo que guiou Israel da escravidão nesse êxodo, o pilar de fogo sob a liderança de Deus, Deus era o fogo. E o pilar de fogo somente ungiu o profeta. O pilar de fogo era para se manter como uma testemunha celestial que Moisés foi chamado. E ele escreve, Deus é o pilar de fogo. E embaixo, o pilar de fogo é igual a Deus. Testemunha celestial, testemunha celestial. E na mensagem, eu tinha ouvido, mas agora vejo, diz, página 25. Página 24, nos primeiros 2 parágrafos diz, agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem será revelado outra vez ao mesmo tipo de grupo, à semente de Abraão, justamente antes que o fogo caia. Ele escreve, antes de cair o fogo, Elohim se revela à semente de Abraão. Recordem, a igreja não recebeu nenhuma outra prova. Abraão e eles não fizeram. O filho prometido que estavam buscando foi trazido justamente depois daquilo. E a igreja está buscando o filho prometido. Ele virá justamente depois dos dias deste ministério. Ele será revelado desde os céus. Agora o vemos muito simples. Vai acontecer agora. A única coisa que tem que haver é algo que comece a bater, que entre dentro do homem. E Deus o vindica e diz e mostra que essa é a coisa que há de acontecer. E que você vai a... E continua. Tal como fez Moisés. Ele não queria libertar aqueles filhos, mas Deus falou numa sarça ardendo. Ele não queria ir, mas tinha que ir. Moisés tinha ouvido dele sendo o grande Jeová, mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de um pilar de fogo. Eu tinha ouvido de ti, mas agora te vejo. O que ele estava vendo dentro, e ele escreve, entendendo. Ou seja, que estava vendo, o irmão William escreveu entendendo. Sua palavra vindicada. Ele escreve o pilar de fogo. E mais para frente, nessa mesma mensagem diz... Moisés, um profeta, sabendo que tinha acesso a Deus, foi inspirado e disse, estai firmes e vereis a salvação de Deus, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais para sempre o vereis. Como sabia ele que ia acontecer? Como soube? Ele não sabia o que falava, mas sua obra central, ele falou. Deus disse como fazê-lo. Disse, Moisés, não clames a mim. Toma tua vara e estende tua mão sobre o mar e diga aos filhos de Israel que caminhem. Amém. A inspiração, ele escreve do lado, a vara é igual à palavra. E escreve, fala o que foi revelado. Diz, a inspiração, essa é a forma em que chega a você se você está doente. Essa é a forma que chega a você se você está aflito. Algo é revelado a você, e você vê que foi revelado, e o fala, estou curado. Então Deus diz a você o que fará. Levanta-te e comece a caminhar. Amém. Então tudo passou. Quando você pode fazer assim, quando você o pode fazer assim, essa é a forma em que Deus o faz. Então você vê Deus manifestado através de você mesmo. Foi Deus
quem disse que o fizesse. Agora, então, todos que estavam presentes, todo de Israel que estava presente, viu a inspiração que chegou a Moisés. Com seus próprios olhos, tinham visto Deus partir as águas de um lado ao outro, e aquele pilar de fogo os guiou através do mar. Ele ouviu de Deus, então, eles o viram. E ele escreve o pilar de fogo. Josué teve numa hora de crise, quando o exército estava triunfando e o sol estava caindo. Josué era um profeta. Ele escreve Josué igual profeta, o profeta. E sabia que se o exército inimigo tivesse uma oportunidade de se voltar contra ele, ele perderia mais homens. Assim que naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, vejam isso aí. Assim que naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, somente havia uma coisa: se ele podia mantê-los correndo, os derrotaria todos, mas não havia suficiente luz para fazê-lo. Oh, glória a Deus! Isso é algo tremendo, irmãos. Veja o que diz. Volto a repetir. Mas não havia suficiente luz para fazê-lo. Assim que Josué levantou suas mãos e disse: Sol, detenha-te. E lua, pare no vale de Ajalon, até que eu termine com essa batalha. E o sol se deteve. Ouviram Josué falar e depois viram Deus com seus próprios olhos em uma ocasião. É certo. Desde então, era uma paradoxa ver algo que parecia ser impossível. No entanto, era verdade, mas o sol se deteve, diz a Bíblia. Eu não sei se o que vocês pensam que o mundo ao redor pensa agora, mas de qualquer forma, o sol se deteve. Talvez Josué nunca tinha tentado de traçar, de decifrar a forma que ele ia fazer, como Deus ia fazer. A única coisa que disse foi: Sol, detenha-te. Ele disse, talvez sem saber o que estava dizendo, porque foi Deus quem indicou, e ele atuou. O mesmo que Marcos 11:23, se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, recorde que o monte é um reino, e o reino das trevas, o reino dos gentios, vai ser tirado. E veja o exemplo que o irmão Branham coloca. Depois disso, veja como ele coloca essa escritura, que vai se cumprir dessa maneira, da mesma da qual Josué parou o sol, foi falando a palavra. E ele escreve do lado, Marcos 11:22 ao 23, o irmão ele escreve: o mesmo que Marcos 11:23, se disseres este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas que creres que o que disse acontecerá, poderá obter o que disseres. Mas você não pode parar ali e estar gaguejando na sua mente e dizer, você tem que ser inspirado para dizê-lo. Amém. Perdoem a expressão, mas aquele dia sentado ali naquele bosque, e Deus é meu juiz e eu posso cair morto neste púlpito, quando essa escritura me deixou perplexo toda a minha vida, essa escritura de Marcos 11:22, ele, toda a vida, como diz aí, em outras mensagens, no livro de Atos, dos selos, vocês podem buscar ali, que essa escritura, ele a menciona em algumas ocasiões, mas dessa escritura não foi permitido falar. Diz, quando essa escritura me deixou perplexo toda a minha vida, aquela manhã naquele bosque, naquela manhã eu estava pensando nisso, e aquela voz me falou e me disse, essa escritura é como todas as escrituras, é certa, é a verdade. Eu pensei, bom, como seria? Ele disse, tu estás, eu disse... Ele disse, fala e será dessa forma, não duvides. E ele escreve do lado, irmão William, para falar a palavra e que aconteça, tem que ser inspirado por Deus. E dois lugares onde ali eu quero que anotem e tenham neste estudo aí, para que depois busquemos todas essas escrituras que ele escreveu aí do lado de Josué capítulo 10, quando ele deteve o sol. Me chama a atenção porque ele escreve
No versículo 11 desse capítulo 10 de Josué diz: Ora, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. Foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor. Ele escreve do lado granizo, Apocalipse 8, 1. E Apocalipse 15 e Apocalipse 16. E continua dizendo: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou ou morreu diante dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E ele desenha sol e desenhou uma pirâmide com raios de luz, como fazendo raios de luz, estrelando luz. E do lado, e um dos escritos ele coloca a primeira etapa, porque ele escreve a primeira etapa, depois escreve a segunda etapa. Nisso ele não escreve nada do lado. Bom, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. E aí ele escreve: a terceira etapa tem 3 partes, coisas que acompanham. E coloca, e escreve a primeira coisa, e não escreveu nada. A segunda coisa também não tem nada escrito. E quando coloca a terceira coisa, escreveu: será em uma grande carpa catedral, onde o Espírito Santo estará operando, atuando. E como vai estar atuando, operando? Em outro escrito escreve: a visão da carpa, um homem que pode acender. Ou seja, que podemos estar vendo em todos estes escritos, até onde podemos ler, de tudo que Deus estará fazendo no cumprimento pleno da visão da carpa. Mas antes disso, está essa coluna de fogo atuando no meio da igreja, entrando em forma de palavra, porque a palavra é o que discerne e penetra até o profundo do coração, até a medula, diz aí São Paulo, e as intenções, e tudo isso do homem. Ou seja, que é um tempo onde a primeira etapa, a segunda etapa, unida com a terceira etapa, será essa unção de Deus por meio dessa coluna de fogo manifestada no meio do povo de Deus. Por isso, é uma etapa onde a luz está aberta, está quieta no meio do seu povo. E aí, tudo está vendo, tudo está sendo revelado, tanto pela palavra revelada de tudo isso que estamos lendo, como também todas as coisas que no interior de cada pessoa tem. Ou seja, que é um tempo de que fica tudo à luz. Por isso temos este tempo e devemos aproveitar para que assim estejamos preparados para que Deus possa atuar então no meio do seu povo e cumpra a promessa plena da visão da grande carpa catedral. Há muitas coisas que estão ocorrendo e que vão ocorrer aí, que não se podem falar, ainda tendo. Quanto daria o irmão Branham por ter falado tudo o que foi mostrado a ele, mas o anjo disse que tinha que ficar calado.
E ao irmão William também, muitas coisas. Ele teve que guardá-las. Outras como, já foi num tempo no qual ele teve que falar abertamente que tinha que ir. E abertamente me refiro às pessoas que estiveram ali, e já nessa ocasião, quando estive falando com ele, já ali ele tinha que dizer certas coisas e falar certas coisas, porque ele era quem tinha todo o conhecimento que esse anjo que mostrou o reverendo William Branham tinha. Ou seja, que no irmão William estava tudo, quando ele esteve aqui na Terra. E ele tinha que deixar certas coisas faladas, ditas, para que nós, como instrumentos de Deus, porque Deus usa o ser humano, os seres humanos, não ia deixar as coisas aí caladas e ia embora e deixar tudo calado. E aí vocês que se virem, ele tinha que deixar certas instruções e certos preparativos para que tudo se encaminhasse, e o pilar de fogo a atuar com base também uma pessoa a atuar, a obra que ele deixou dito, atuar para que a coluna de fogo então fizesse tudo, ou seja, que a coluna de fogo atua e ele e o ser humano atua. Assim que dizia nas plataformas, nas atividades que o irmão Branham tinha, que ele via como anjo, fazia as coisas, ele vinha aqui, as falava e o anjo era quem cumpria. E esse mecanismo fazia, algo assim é que vai ocorrer, mas tudo o que vai estar ocorrendo nessa maneira, nessa forma, não se pode revelar como é que vai estar ocorrendo, para que se cumpra plenamente a visão da grande carpa catedral. Aí podem imitar e chegar até fazer quase uma imitação perfeita, mas vai faltar algo. Por isso disso, não vai haver imitações. Por isso, o povo de Deus vai seguramente, e vai caminhando com pés firmes, porque quem está nos guiando para a terra prometida é o pilar de fogo, ou seja, não temos uma lampadinha, uma lanterninha aí por aí iluminando, mas que temos a coluna de fogo em nosso meio. A coluna de fogo está nos guiando. Deixe ser iluminado pela coluna de fogo. Deixe que essa palavra, que esta luz ilumine sua vida e possa ver as maravilhas de Deus que estão sendo feitas diante de vossos olhos, e aí possamos entender e compreender plenamente Deus, o pilar de fogo, a unção de Deus, que é o pilar de fogo. Muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade que me permite enviar essa saudaçãozinha. Sempre, quando a pessoa diz uma saudaçãozinha, mas a pessoa continua lendo, e há tanto que a pessoa poderia ler do pilar de fogo, mas que somente peguei 2 mensagens onde fala do pilar de fogo, mas em toda a maioria das mensagens fala algo do pilar de fogo, da coluna de fogo, como Deus guiou por meio do pilar de fogo em toda essa trajetória, desde Gênesis até o Apocalipse, e não acabaríamos de falar da obra de Deus que o pilar de fogo faz, ou seja, que é algo que não tem fim. Assim que, como dizia nosso irmão William, sempre nessas atividades que temos, fazemos uma pausa. Continuaremos amanhã, domingo, lendo, esquadrinhando, citando todos estes escritos que o nosso irmão William nos deixou, que são de ensinamento e de crescimento espiritual e de confirmação na fé, para obter em breve essa fé que necessitamos a esse nível alto, que é a fé de rapto. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, que Deus te abençoe, Andrés, Deus abençoe todos os ministros em Santa Marta e todos os países onde estiverem reunidos no dia de hoje. E que amanhã Deus use o missionário Miguel Bermudes Marim também grandemente, o mantenha são, o mantenha forte,
e que nos use grandemente a todos, nos abra o entendimento das Escrituras e nos confirme mais na fé dessa gloriosa mensagem que nos trouxe o nosso amado irmão e amigo, profeta mensageiro, dispensacional, desta dispensação do reino, nosso amado irmão William Soto Santiago. Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial. Em seu nome eterno e glorioso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como filho de Davi, William. Amém e amém. Deus os abençoe a todos.